Centenas de milhões de ratos são gerados a cada ano para virarem cobaias de laboratório. Eles geralmente custam entre 40 a 120 dólares cada um, dependendo das características, e são fornecidos por companhias como a Jackson Laboratory, fundada em 29 e dedicada a reproduzir, criar e vender camundongos e outros animais para pesquisadores do mundo inteiro. Mas os embriões criados em 2021 no Instituto de Ciências Weizmann, em Israel, eram diferentes. Quando tinham 5 dias de vida, eles tinham só 250 células e foram extraídas de suas mães e inseridos em um útero artificial. Uma máquina onde se desenvolveram por tempo suficiente para formar os principais órgãos como o cérebro e o coração. O teste foi encerrado ali. Mas em 2022, os pesquisadores deram um passo a mais e eliminaram a primeira etapa do processo, que precisa do útero da mãe, e criaram embriões de rato do zero, fora do corpo, só juntando e manipulando células. Esses embriões sintéticos, que os pesquisadores chamam de embrióides, foram inseridos num útero artificial. Esse aparelho, resultado de 7 anos de desenvolvimento, usa ampolas cheias de uma mistura de aminoácidos, hormônios e nutrientes, mantidas girando constantemente, o que evita que o embrião grude nas bordas. Essas ampolas, uma para cada embrião, são monitoradas por um sistema que controla a pressão, temperatura e concentração de gases. E isso é, na verdade, o começo de uma revolução. A Renewal Bio, empresa que está explorando essa tecnologia, já está trabalhando na criação de embriões humanos sintéticos. E o objetivo disso não é nada apocalíptico, mas sim testar novos tratamentos para problemas reprodutivos como a infertilidade, a endometriose, a perda de bebê e a pré-eclâmpsia. Os embriões de rato nessas pesquisas viveram 11 dias no útero artificial, metade dos 19 dias de uma gestação normal dessa espécie. Esse é o limite, porque a partir daí seria preciso fornecer sangue para que esse embrião continuasse a se desenvolver, coisa que a máquina do Instituto Weizmann não faz. Mas apesar de não fazer, essa tecnologia já existe, faz parte de um segundo tipo de útero artificial que foi criado em 2017 nos Estados Unidos e testado na gestação de 8 carneirinhos. Esses carneirinhos foram retirados das barrigas das mães quando eles tinham 105 a 120 dias de vida, longe de completar a gestação, que é entre 142 e 152 dias. E aí, eles foram colocados no aparelho que reproduz o fluxo sanguíneo e as trocas gasosas de um útero normal. 5 animais se desenvolveram totalmente de forma saudável. Esse dispositivo, que foi inventado por médicos do Philadelphia Children's Hospital, pode ainda um dia ser utilizado em bebês humanos muito prematuros que não sobreviveriam nas incubadoras atuais. Ninguém em sã consciência seria contra o uso dessas coisas para salvar vidas. O propósito da medicina, na verdade, é justamente esse: tratar doenças e salvar vidas. Mas quando a gente conversa sobre coisas como útero artificial, embriões artificiais, talvez você, assim como eu, sinta um certo desconforto. Coisas assim nos lembram o admirável Mundo Novo, aquele clássico da ficção que trata a chamada gestação extracorpórea, ou ectogestação, onde os fetos são criados e se desenvolvem fora do corpo em laboratórios supervisionados pelo Estado e já nascem geneticamente programados para desempenhar certas funções na sociedade. Quase um século depois da publicação desse livro, que foi lá em 31, nós não chegamos nisso ainda. Ainda bem, mas as pesquisas deram um bom salto nos últimos anos. A busca por um útero artificial não é uma coisa nova. Em 1958, pesquisadores no Instituto Karolinska, na Suécia, criaram um aparelho capaz de manter vivos por 12 horas fetos de 375 gramas, o equivalente a 21 semanas de gestação. E 21 semanas é importante porque é um patamar crítico. Até hoje, bebês nascidos com menos de 22 semanas são considerados de difícil sobrevivência. O ideal é que os fetos fiquem na barriga das mães por no mínimo 28 semanas. A partir dos anos 1960 foram surgindo uma série de incubadoras artificiais e a taxa de sobrevivência dos bebês prematuros cresceu bastante. De 1990 para cá, elas vêm aumentando numa média de 2% ao ano. Mas, mesmo com todos os avanços, a precocidade continua sendo um problema. Segundo dados da OMS, 15 milhões de bebês, ou 10% de todos os nascidos no mundo, a cada ano
são prematuros e 1 milhão deles não sobrevive. O nascimento precoce é a maior causa de morte entre crianças de até 5 anos de idade. Por isso, existe uma série de iniciativas para criar aparelhos para salvar essas crianças. Além das iniciativas que a gente falou dos Estados Unidos e de Israel, também existe uma na Europa que se chama Perinatal Life Support System e é liderada pela Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, e em parceria com instituições da Alemanha e da Itália. Esse projeto começou em 2019. Ele usa balões cheios de uma versão artificial do fluido amniótico e o cordão umbilical do feto é conectado a uma máquina que manteria o fluxo de nutrientes até ele conseguir desenvolver seus pulmões, o que acontece por volta da 26ª semana. E é nesse momento que esses órgãos começam a produzir surfactante, uma mistura de lipídios e proteínas que aumenta a absorção de oxigênio e também funciona como se fosse um lubrificante. Sem ela, os alvéolos tenderiam a grudar uns nos outros durante a respiração quando os pulmões esvaziam. Por isso a importância de ser na 26ª semana. E também temos o EVI, ou Ex Vivo Uterine Environment, que vem sendo desenvolvido desde 2013 por cientistas do Japão e da Austrália. Em 2020, ele foi testado em fetos de carneiro que foram mantidos em aparelhos por 5 dias. Nesse ponto, você deve estar pensando, mas o que isso de útero tem a ver com engenharia genética, que mirava um mundo novo? Isso é tecnologias para salvar fetos prematuros, o que é maravilhoso, não é isso? Certo. Mas o desenvolvimento de úteros artificiais também é uma peça-chave para a criação ou manipulação de embriões, porque permite que eles sejam cultivados em laboratório por muito mais tempo. Pesquisas com úteros e embriões se complementam, são dois lados da mesma moeda. Em 1978, depois do nascimento do primeiro bebê por fertilização in vitro, aquela inglesa, a Louise Brown, o US Department of Health publicou uma recomendação que se tornaria norma entre pesquisadores, que só é permitido cultivar um embrião humano em laboratório por 14 dias. É que no 15º dia começa a acontecer a gastrulação, um processo de diferenciação celular que dá origem aos órgãos. E aí, por questões morais e de segurança, o embrião deve ser destruído antes de iniciar esse processo. Muitos países como Coreia do Sul, Canadá e Reino Unido chegaram a transformar essa norma em lei, mas em junho de 2021 ela começou a mostrar uma certa fraqueza. A International Society for Stem Cell Research, que reúne pesquisadores de células-tronco de todo o planeta, decidiu que não haverá mais um limite de tempo para o desenvolvimento. Agora, os estudos com embriões humanos vão poder ultrapassar 14 dias, devendo ser avaliados caso a caso para determinar o ponto em que cada experimento deve ser encerrado. Mas, no seu regulamento oficial, a International Society enquadra a edição genética herdável na categoria 3A, de procedimentos proibidos. E ela também inclui nessa lista a gestação de embriões modificados e a transformação de células-troncos em gametas humanos como óvulos ou espermatozoides. Tudo isso na listinha é atualmente proibido. Ou seja, o regulamento prevê que essas coisas podem ser liberadas no futuro caso o procedimento se torne seguro. Só que existe uma última categoria, a 3B, de proibição incondicional. Ela reúne atividades desprovidas de motivação científica ou eticamente preocupantes, como, por exemplo, clonagem humana, criação de quimeras, que são seres híbridos entre pessoas e animais, ou a gestação de um embrião humano no útero de outra espécie. Pois é, são experimentos assustadores que um pesquisador minimamente responsável jamais faria. Mas um pesquisador irresponsável. Em novembro de 2018, o chinês He Jiankui ganhou as manchetes ao anunciar que tinha injetado DNA de 2 embriões humanos. E eles tinham sido implantados e gestados, dando origem a 2 meninas gêmeas, a Lulu e a Nana. Jiankui não era um cara qualquer. Ele fez doutorado na Universidade de Rice, no Texas, atuou como pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Stanford e também trabalhou na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, em Shenzhen. Durante a pesquisa secreta dele, ele recrutou casais em que o marido era portador do vírus HIV, mas a esposa não. Aí ele juntou o gameta dos dois, criou embriões e fez uma alteração no gene CCR5, reproduzindo uma mutação natural rara que dá resistência ao HIV. E aí, em tese, Lulu e Nana nasceram imunes ao vírus do HIV. O jornal estatal chinês, o People's Daily, saudou esse feito como um avanço histórico na aplicação da engenharia genética para prevenção de doenças. Só que aquilo causou um certo horror na comunidade científica e o governo chinês virou as costas para o Jiankui,
que acabou condenado a 3 anos de prisão. Uma outra hipótese super perigosa é o uso de embriões para transplantes. Se você um dia precisasse de um órgão, seria, por exemplo, ectogestar um, que viria novinho, 100% compatível, sem desgaste, sem risco de rejeição. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia conseguiram criar embriões de rato com corações e cérebro a partir de células-tronco. E aí isso abre porta para outras possibilidades. As técnicas de ectogestação poderiam ser usadas para que as mulheres tivessem filhos sem ter que encarar as dificuldades da gravidez. Numa outra ficção, da Daedalus, um romance lá de 1924, a humanidade domina a ectogestação na década de 1950 e em 2073, mais de 70% dos bebês são gestados fora do corpo humano. O romance argumenta que, com o avanço das mulheres no mercado de trabalho, as tarefas de gestar filhos se mostrariam um fardo pouco atrativo, o que levaria à procura por mais úteros artificiais. No futuro, talvez até a ciência domine 100% do ciclo reprodutivo humano e consiga até alcançar a gametogênese, a capacidade de gerar espermatozoides ou óvulos em laboratório. Em 2022, pesquisadores dos Estados Unidos e da Coreia do Sul produziram óvulos em laboratório. Eles removeram o material genético dos óvulos de uma ratinha e substituíram por DNA de células da pele de outra ratinha. O resultado foi um óvulo sintético que continha o material genético da rata doadora. Aí esses óvulos foram fertilizados e implantados em ratinhas e uma delas engravidou e deu à luz a 3 ratinhas. E essa técnica poderia, por exemplo, servir para tratar infertilidade e prevenir doenças genéticas. O problema é que também seria possível aproveitar o processo para tentar melhorar o DNA do embrião, uma prática que se aproxima perigosamente da eugenia. Os estudos de geração e edição de óvulos trazem uma possibilidade nova. No futuro, talvez um casal homossexual, formado por exemplo por 2 mulheres, possa ter filhos contendo o código genético das duas. Em 2022, uma equipe de pesquisadores da China e dos Estados Unidos criou ratas de laboratório com 100% de DNA feminino. No futuro, gametas poderão vir de laboratório. Além das pesquisas de óvulos, também há pesquisadores tentando e conseguindo criar espermatozoides a partir de células-tronco. Esse objetivo foi alcançado em 2020 pelas mãos do grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego. Eles descobriram que se você inibir uma enzima chamada AKT, as células-troncos espermatogoniais, que são aquelas produzidas nos testículos, se transformam em espermatozoides. A ideia é usar essa técnica para tratar a infertilidade masculina, mas de novo, isso se esbarra numa questão ética. Até que ponto esse teste genético poderia ser aplicado de forma perigosamente próxima à eugenia? Mas conforme a ciência for avançando, certamente haverá pressão para que mais procedimentos sejam liberados. Coisas que hoje são inaceitáveis, inviáveis ou são absurdas podem se tornar rotina. Isso já aconteceu antes. 100 anos atrás, uma série de práticas da medicina atual eram só coisa de ficção. Só que com isso vem as complicações éticas. O que dizer de um feto que cresceu sem ouvir o coração, sem sentir os movimentos, sem receber o afeto da própria mãe? Quais seriam, ainda que a criança nascesse fisicamente perfeita, as consequências psicológicas e sociais disso? Na mitologia grega, Prometeu rouba o fogo dos deuses e dá de presente para a humanidade, representando o poder do conhecimento e da tecnologia. Zeus castiga ele por isso, amarrando Prometeu a uma rocha onde ele é visitado todos os dias por uma águia que come o seu fígado. Que a ciência reprodutiva, com o seu poder de controlar a gênese da vida, se torne um instrumento para a vida e não uma expressão da prepotência humana. Se você gostou desse vídeo, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre outros temas éticos, como por exemplo o aborto, sobre o ponto de vista de Carl Sagan. Mas se você gosta de temas mais cerebrais, eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre o desenvolvimento tardio dos adolescentes e quais são as implicações éticas disso. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.